E a nossa intenção, né, com esse seminário é justamente debater os avanços e desafios, né, da democratização da educação superior no Brasil e investigações recentes. O objetivo é principalmente compartilhar com vocês alguns trabalhos de pesquisa concluídos ou em andamento que vêm sendo realizados dentro do LEPS, dentro do nosso laboratório. O LEPS é um laboratório relativamente novo na Faculdade de Educação. Nós temos 1 ano e meio, né, Gabriela? Mais ou menos, 1 ano e meio. E para a gente é uma alegria muito grande poder, já com esse pouco tempo, compartilhar com vocês as atividades que a gente vem desenvolvendo, né? Nós temos uma programação intensa aí ao longo do dia, né, incluindo 2 conferências, uma de abertura e outra de encerramento, e justamente as 2 mesas que vão apresentar os trabalhos, como eu falei, de mestrandos, doutorandos e pesquisadores do LEPS, tá? Nós começamos a planejar esse seminário por volta de julho, agosto, se eu não me engano, né, em que o Brasil estava intensificando, né, o debate pré-eleitoral, né, um momento de bastante mobilização, né? A gente teve um engajamento crescente da população brasileira, né, no processo eleitoral, de diferentes formas. E desde então a gente vinha pensando que, bom, independente do resultado da eleição, o tema, né, ao qual o LEPS se dedica e os temas de pesquisa que nós desenvolvemos têm a sua relevância, né, e a sua importância. Mas com o resultado da eleição, né, nesse contexto pós-eleitoral, a gente avalia que ainda ganha mais importância, né, nós debatermos temas como democratização da educação superior, acesso à educação superior, políticas de permanência estudantil, políticas de assistência estudantil, transição do ensino médio para o ensino superior, porque todos esses temas se relacionam com políticas que podem ter destinos inesperados, né, aí no futuro próximo. Então, a gente reforça também a importância e o convite de que todos vocês hoje debatam com a gente esses cenários, né? Não apenas os resultados das pesquisas, mas também que a gente possa fazer desse momento, né, a palavra que está na ordem do dia agora, né, um momento de resistência, e seja um momento também da gente pensar sobre formas de garantir, né, a continuidade, né, e a permanência dessas políticas que a gente vem acompanhando aí há tantos anos, né? A gente sabe que não vamos ter 4 anos fáceis pela frente, né? Mas eu acho que a gente estando juntos, debatendo, pesquisando, né, examinando essas temáticas, certamente vai nos ajudar a atravessar esse futuro próximo, né? Então, enfim, com essa palavra de preocupação, mas também de otimismo, otimismo realista, né? Como é que é? Eu deixo aqui, dou continuidade aqui à sessão de abertura. Eu vou passar a palavra para a professora Gabriela Honorato. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos aqui à Faculdade de Educação, nesse 2º seminário do LEPS. Gostaria primeiramente de agradecer a presença da professora Carmen Tereza, da professora Márcia Serra, né, de todos os que aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje apresentando, dividindo conosco, né, os seus trabalhos, e de todos vocês que vieram nos prestigiar, né, nesse evento que reúne um pouquinho do que foi o trabalho do LEPS nesse 1 ano e meio de existência, né? Nesse ano de 2018 a gente teve, foi um ano bastante agitado, bastante movimentado, né? Mas foi um ano muito produtivo para a gente, né? A gente começou em fevereiro, lá com as nossas aulas, na nossa oficina, né, de metodologia quantitativa. A gente recebeu vários convidados externos ao UFRJ. A gente realizou entrevistas com pesquisadores e analistas de dados, tanto brasileiros quanto estrangeiros, né? A gente participou de vários eventos nacionais e internacionais. A gente escreveu vários artigos, né?
a gente estudou novos autores, né? A gente mandou estudantes para os Estados Unidos em missão de estudo. Eu fui aqui, Rosana, anotando tudo que a gente fez durante esse ano, né? A gente teve vários alunos defendendo seus trabalhos, né, de monografia, de mestrado e doutorado. Tivemos alunos que foram aprovados, né, para programas de pós-graduação de excelência aqui no Rio de Janeiro. Semana passada, cadê ela? A gente soube que a Manuela foi aprovada para a PUC, né, para o mestrado na PUC. A nossa colega Adriane aprovada para o doutorado lá no IFIX. Enfim, né, a gente teve um ano bastante movimentado e acredito que o maior ganho desse ano foi porque a gente conseguiu estabelecer uma sistemática de trabalho em grupo, né? O LEPS, ele não é um nome dado para reunir um monte de pesquisas individuais e de ações individuais de pesquisadores aqui da UFRJ, não, né? A nossa produção é de fato coletiva e isso foi um ganho muito, muito grande, né, para o nosso grupo. Gabriela, desculpa, só vou te pedir para falar no microfone, porque senão não sai na caixa. Tá ok, tá bom. Melhorou? Melhorou muito. E como Rosana falou, a expectativa nossa para o próximo ano é muito boa, né? Apesar do cenário que está se desenhando aí, né? De fato, esse tema da democratização no ensino superior, que é o que de fato nos une, né? Que une todo esse grupo, vai ter mais relevância ainda a partir do ano que vem, né? Enfim, que a gente tenha um bom dia de estudo hoje e mais um ano até o próximo seminário do LEPS de muito trabalho. Passar a palavra para a nossa coordenadora do programa de pós-graduação, professora Márcia Serra. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu queria, né, louvar essa iniciativa do grupo e dizer que o PPGE entende essa temática como muito importante. Esse é um dos temas da maior importância no nosso programa, né? E que o PPGE também tem feito esforços, né, para colocar isso em prática, né, para democratizar o acesso à pós-graduação. Então, já acho que há 2 ou 3 editais, acho que 3, né? A gente tem reservado, né, vagas no mestrado para cotas e agora, né, a gente também enfrentou essa discussão no doutorado, né? Também a PR2, né, finalmente conseguiu lançar uma posição oficial da UFRJ sobre isso, e isso é fruto desse esforço que os programas, né, como o nosso, vieram fazendo para que também a pós-graduação possa ser mais diversa, mais inclusiva, mais interessante, né, e que possa ser mais representativa de quem nós somos nesse país, né? Então, a gente está muito feliz de poder contar com um laboratório que centralmente se ocupa de pensar a democratização, né, da educação superior no país. Então, estou muito feliz de estar aqui representando o PPGE e quero que vocês tenham um ótimo dia, de muita conversa boa, né, para ajudar a gente a enfrentar tempos tão difíceis e tão duros que virão por aí, né? Mas a gente vai resistir e vai fazer boas coisas, né? Pensar boas coisas, fazer uma boa caipirinha disso tudo aí. Muito obrigada. Passar a palavra para a professora Carmen Gabriel, diretora da Faculdade de Educação. Bom dia a todos e a todas. Primeira coisa, eu quero saudar os amigos da mesa, os que estão todos aqui presentes nessa manhã, dizer que vocês são super bem-vindos nessa casa, nesse espaço público que é de vocês e de todos nós. Como já foi dito aqui, eu acho que esse seminário, ele não só traduz todo um processo, uma trajetória de grupo de pesquisadores e estudantes de pós-graduação e graduandos, mas traduz também um desejo, uma vontade, né, de estarmos aqui no cenário político, não só como universidade, mas como cidadãos, discutindo temas tão sensíveis, né, e que se tornarão cada vez mais sensíveis. Eu não consigo não deixar de lembrar do que significou já nesse ano o Enem, né, que vocês estão acompanhando aí, que significa hoje, a partir de 2009, uma entrada no ensino superior, que já traduz de alguma forma, né, pelo debate, pelas polêmicas que está suscitando,
essa discussão, né, da democratização do ensino superior. Eu acho que está dentro do Enem desse ano, de uma forma muito forte. E dizer que aqui na UFRJ, né, uma universidade, ela está sempre nos rankings das melhores de algum lugar, eu acho que ela é uma necessidade, uma pertinência enorme esse tema, né? Que não é, eu acho que o LEPED vem a somar a vários movimentos, a várias tentativas via extensão, via pesquisa, via ensino, que tem sido feito nesses últimos anos aqui na UFRJ. Com muita dificuldade, com muita resistência interna, né? E isso é importante ser dito. A gente tem uma cultura universitária que tende ainda para um elitismo, para uma meritocracia, e a gente não pode deixar de enfrentar isso, né? Com rigor da pesquisa, com persistência política, do entendimento de o que é a universidade pública, pelo menos que um grupo, né? Um grupo cada vez maior, gostaríamos que fosse uma universidade pública. Então, assim, eu só tenho que louvar, como disse a Márcia, né, mais essas iniciativas desse grupo tão recente, tão produtivo e tão ativo e tão engajado, que eu acho que é uma alegria não só para o programa, para a universidade, né, para a faculdade de educação, e dizer que de alguma forma também faz parte, né, esse seminário das festividades dos 50 anos, que nós estamos quase terminando esses 50 anos, né, nós terminamos 50 anos, não vou entrar nos 51 daqui a pouco, mas terminando as celebridades. As celebrações, desculpa, desses 50 anos, foram muitas. Eu acho que esse seminário, já chegando ao fim, está entrando numa fase de conclusão dessas festividades com muita pertinência, né? Porque ele já abre, a gente pensou esses 50 anos com a perspectiva de articular passado, presente e futuro. E acho que esse tema, ele é um tema que faz essa articulação, mas puxando de alguma forma, né, para futuros possíveis, né, ampliando, abrindo possibilidades para esses futuros possíveis. Que nós aqui, o que nós podemos dizer, eu e Rosana, que estamos na direção, né, não sei se todos vocês sabem, mas a Rosana também é diretora dessa faculdade de educação, no sentido de estarmos aqui nos próximos, né, enquanto aliás, acho que até a nossa morte, em função de aposentadoria, nós duas não temos a menor possibilidade de nos aposentarmos, então nós vamos continuar, né? Aliás, não temos muita alternativa, né? Nem também podemos viver fora do Brasil, porque também não podemos, então assim, nós vamos resistir sim, e vamos resistir com muita força, com muita garra, porque a gente acredita no trabalho que a gente faz, a gente acredita nessa universidade pública e a gente acredita que esse lugar é para todos. Muito obrigada. Bom, então gostaria de chamar agora a professora Ustana Vargas para tomar lugar aqui à mesa. A professora Ustana é professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Tem experiência em Sociologia da Educação, Sociologia das Profissões, Sociologia do Ensino Superior e é coordenadora do Laboratório sobre Acesso e Permanência na Universidade, que é também da UF. Bom dia, Ustana. Obrigada por ter estado aqui, ter aceitado e estar aqui com a gente hoje. A Maru vai passar por você. Bom dia a todos. Profundamente honrada com o convite do LEPES para estar aqui com vocês essa manhã, trocando, debatendo, discutindo temas de interesse profundo interesse meu, do LAP, do Laboratório sobre Acesso e Permanência na UF, e como já foi destacado pela mesa de abertura, da universidade de forma geral, mais especificamente das universidades públicas federais, né? Vindo para cá, olhando aqui nos portões os folders, os cartazes comemorativos dos 50 anos, né, da Faculdade de Educação, eu cheguei a ficar emocionada, porque é muito importante o trabalho de uma faculdade de educação. E vocês destacaram tão bem, não é, os feitos. Esses feitos eu acho que só são ou não são comparáveis com os feitos do LEPES, porque, pelas minhas contas, é como uma gestação. A cada 9 meses tem um seminário, né? Então, essas minhas queridas amigas, companheiras de troca de trabalho,
nossa professora Maria Lígia, que eu vejo ali, alunos, ex-alunos e a toda essa comunidade, a diretora do curso, professora Carmen, a professora coordenadora Márcia Serra, do programa de pós-graduação. Eu agradeço muito pelo espaço, pelo momento de troca com vocês. Lá na UF, eu coordeno o Laboratório sobre Acesso e Permanência, que é um laboratório mais antigo do que o LEPES, porque a gente o criou em 2011, mas, diferentemente do FRJ, a disciplina Sociologia da Educação, que é essa que nos une, né, ela não é dada nas licenciaturas, ela é dada apenas na licenciatura de Pedagogia. Então, nós somos poucos professores, somos 4. Das 4 professoras, uma hoje é diretora da faculdade. Então, temos menos braços, mas não deixamos também de produzir em momento algum, e nesse mês mesmo a gente vai estar lançando um dossiê temático sobre acesso e permanência. E o mês passado a gente apresentou o nosso 4º Congresso de Sociologia da Educação. Muito bem, eu propus o título antes das eleições: Políticas Públicas Recentes para a Educação Superior, Balanços e Ameaças. Se eu tivesse tido a chance de propor depois, eu trocaria um pouco o título ali, talvez Políticas Públicas Recentes para a Educação Superior, Ameaças e Ameaças, ou Balanço Pré-Caos, alguma coisa no gênero, mas tive que mantê-lo assim, né? De que forma eu estruturei essa apresentação? Eu pretendi encontrar um elemento que fosse um elemento articulador das políticas públicas recentes para a educação superior, e a partir desse elemento articulador fazer uma análise do que está funcionando, do que não está funcionando. E eu entendo, assim como Rosana e Gabriela já disseram, que esses trabalhos, esse tipo de trabalho, vão ficar, no mínimo, como um balanço mesmo, né, do que tivemos até aqui, com todas as vantagens e desvantagens em termos de políticas públicas para a educação superior. É o que eu tenho dito para as minhas orientandas, por exemplo, quando elas vêm muito aflitas, desesperadas: professora, por exemplo, uma delas que estuda a presença de discussão de gênero nos cursos de pedagogia. Pode ser que eu não possa falar sobre isso, da continuidade do meu mestrado, né? Então eu digo, bom, então primeiro vamos acelerar esse mestrado aí. E depois, todos os trabalhos que a gente tem feito até agora, minimamente vão ficar como um status quo ante, né? E quem sabe no futuro, muito próximo, 4 anos, ou menos, a gente consiga recuperar o andamento dessas políticas públicas. Aí a gente já tem um balanço, a gente já tem, né, uma reunião de trabalhos que avaliou onde estávamos. E aí a gente pode prosseguir a partir disso. Então, eu pensei nesse elemento articulador, e aí, esse elemento articulador, eu entendo que é o sistema de seleção unificada, porque eu vou me concentrar no estudo das políticas para o ensino superior público, e mais especificamente das instituições federais de ensino superior, né? Nosso métier. Bom, o SISU é um sistema, todos devem conhecer, né, que oferta e aloca de forma centralizada um bem extremamente valorizado, que são as vagas em instituições públicas de educação superior. Podem ser também instituições estaduais, algumas aderiram ao SISU. E a gente já tem muitos trabalhos de avaliação, de balanço sobre o SISU, que mostram os gargalos do sistema, né? E eu tentei pegar justamente isso aí, os gargalos do sistema, e ver o que eles têm revelado. E para isso, me valendo da sociologia da educação, naquilo que ela pode traduzir para a gente esses principais gargalos dentro da fenomenologia sociológica.
E aí eu vou trabalhar isso em 3 tópicos. Primeiro, falar um pouquinho sobre educação superior na sociedade brasileira e o SISU. Depois, eu escolhi trabalhar esses gargalos a partir dos agentes envolvidos, né, nesse processo de procura e oferta de vagas de um bem precioso, que é a vaga da instituição pública no Brasil. Então, encontros e desencontros entre agentes do SISU, que eu estou considerando como agentes. Instituições, candidatos e depois os aprovados. E, finalmente, uma proposta ousada, uma proposta tentativa para julgar mesmo, para a gente pensar, que poderia, quem sabe, superar esses gargalos. Então, é por aí que a gente vai caminhar. Para falar sobre a temática da educação superior na sociedade brasileira, que já foi também aqui reconhecida como de alta relevância, a gente pode mostrar, por exemplo, através desses dados quantitativos, que a gente tem uma taxa líquida, né, de escolarização superior, que é mais ou menos a metade do que está previsto para ser alcançado em 2024 pelo Plano Nacional de Educação na sua meta 12. A gente está com 18, vamos colocar ali em 2015. A atualização disso é difícil. Claro que a gente já deve ter ultrapassado esses 18, mas mesmo assim é um processo que a gente percebe que ele é lento, né? Embora o número de vagas, o número de cursos, o número de unidades tenha aumentado exponencialmente, o número de matriculados, seria preciso até fazer uma comparação, parece que não acompanha na mesma velocidade e muito menos o número de concluintes. Então a gente tem aí um fenômeno que não é um fenômeno de ajuste perfeito e nem imediato. Eu digo que a vaga superior pública e o título, né, de ensino superior público é extremamente valorizado na sociedade brasileira. As taxas de retorno salariais no Brasil para quem tem ensino superior são maiores do que a maior parte dos países do mundo. As estatísticas dizem que no comparativo entre quem tem só ensino médio e superior, o pessoal que tem ensino superior ganha o dobro de quem tem ensino médio, é aproximadamente isso. E mais ainda, o título das instituições, do egresso das instituições federais, vale mais no mercado do que o título dos egressos do sistema particular de forma geral. E ali no meio, num trabalho que eu tive o prazer de fazer com a professora Rosana Heringer, né, precisamos divulgar melhor esse trabalho. Nós fizemos um estudo comparativo sobre ações de permanência na Argentina, no Brasil e no Chile. E a gente identificou, um dos dados é que a participação de pessoas por renda no ensino superior é muito desigual no Brasil. Se eu comparo Chile e Argentina com o Brasil, o quintil mais pobre, né, de estudantes no Brasil está em apenas 5,4%, enquanto na Argentina eu tenho 21,6%, olha a desproporção, né? E no Chile, 27,4%. Então, por aí, a gente vê que a raridade desse título garante realmente retornos sociais, materiais e simbólicos muito destacados. Pode passar. Bom, mas com tudo isso a gente sabe que nos últimos anos, especialmente a partir de 2003 para frente, a gente testemunha a aplicação de políticas de expansão do ensino superior público, de interiorização e mesmo de diversificação. Por exemplo, os institutos federais que passam a ser multiplicados Brasil afora, né, vão mudando um pouco essa realidade
na medida em que, aparentemente, a gente estaria diante de um processo de massificação que poderia se aproximar de algo que a gente chama de democratização, mas vamos deixar essa palavra democratização em suspenso, porque ela é muito mais densa do que propriamente massificação. Algumas das políticas adotadas são o REUNE, como vocês sabem, a reestruturação das universidades federais, né? O REUNE previa, mediante contratos, cada universidade deveria entrar num acordo com o MEC, né? Se comprometendo a expandir vagas, a interiorizar vagas, a adotar políticas de permanência, diminuir evasão, adotar uma média de professores por alunos em cada curso. Depois, o Enem foi modificado, chama-se agora Novo Enem, a lei de cotas, que eu considero a única política pública brasileira integradora. Não conheço nenhuma outra política que coloque lado a lado, no mesmo espaço, na mesma sala de aula, pessoas de origem social muito diferentes, usufruindo, na medida do possível, do mesmo bem. Isso não está na área da saúde, isso não está na área da assistência social, isso não está na área da cultura, né? Com todas as dificuldades. Acabei de ler um texto no Zap de uma pessoa falando assim: quem não passou por uma universidade pública não sabe o que significa conhecer pessoas que precisam de uma bolsa de R$400 para chegar até o final do mês, e muitas vezes não conseguir chegar ao final do mês, ter que faltar aula porque não há condições materiais de transporte, de alimentação, convivendo no mesmo espaço que pessoas que têm muito, mas muito dinheiro, né? E aí a gente se humaniza, é o que diz a pessoa lá no Zap dela. Então eu realmente quero aqui destacar a importância da lei de cotas, com todas as dificuldades, vou enfrentar algumas que ela nos apresenta, né? Bom, essas políticas todas fez o número de matrículas das instituições federais saltar de 670 mil em 2016, faltou o em, para 1.250.000 em 2006, em 10 anos, né? Dobrou. Digamos assim que o número de vagas em 10 anos dobrou. Se a gente pensar no início da universidade, essa aqui, né? 1920, né? Para cá eu tenho 100 anos. E nesses 100 anos, claro que veio a passos de tartaruga o aumento do número de vagas. Aquilo ali foi astronômico, vertiginoso. Então, para melhor alocar essas vagas públicas, o SISU foi instituído em 2010. Então, já mencionei, dentre as políticas públicas, eu considero que o SISU aglutina, articula aquilo tudo, reúne o novo Enem, a política de cotas, né? Já tem mais de 130 instituições que aderem ao SISU. Começou mais ou menos com umas 50, hoje umas 130 aderem ao SISU, né? O procedimento vocês devem conhecer, acho que a geração, já tem geração SISU aqui, não tem? Tem geração SISU aqui. O fato é que as pessoas prestam Enem, nesta semana, a gente está em novembro, mais ou menos, normalmente acontece entre outubro e novembro, a prova do Enem, e no ano que vem, numa semana em janeiro, se abrem alguns dias uma janela no sistema do INEP em que o candidato vai fazer sua aposta. É um jogo, né? Então ele faz sua aposta, podendo indicar 2 cursos na mesma instituição, ou 2 cursos em instituições diferentes, ou um curso em instituições diferentes, e aí muito rapidamente ele vai saber se foi aprovado. Claro que ao longo dessa semana ele vai tentando ajustar a nota dele, e nesse sentido a gente tem um cenário meio de jogo, meio de RPG, porque as pessoas dão uma viajada também, né? O sonho, o desejo bate forte. Nunca pensei em estudar turismo, mas aqui a minha nota cabe para turismo, e tem turismo lá em Angra dos Reis, onde mora o meu namorado. Aí
eu acho que pode ser interessante. Eu conversei com a minha família o tempo todo que eu ia fazer educação física aqui na UFRJ, mas, né? Ou sempre quis conhecer Santa Catarina, e aí tem educação física em Santa Catarina e eu passo para lá. Bom, coisas acontecem, né? É muito diferente do esquema de prestar um vestibular para uma instituição e um curso pré-definido. É absolutamente diferente. Inclusive, nesse caso, o SISU pode ser mais vantajoso sob um aspecto para o candidato, que realmente as chances dele se ampliam, porque ele pode apontar nessas duas instituições ou esses dois cursos. Ele pode utilizar a mesma nota no meio do ano, para as instituições que abrem o vestibular do meio do ano, e são muitas. E na pior das hipóteses, que nem no vestibular, se nada der certo, no outro ano ele faz o Enem de novo, né? Bom, mas ocorre que já existem muitos trabalhos, né, que fazem um balanço sobre o SISU, trazendo suas vantagens e desvantagens, e mostram resultados que eu coloquei ali, no mínimo ambivalentes, se não contraditórios, né? Por exemplo, o SISU também tinha uma proposta, uma promessa de produzir mais mobilidade entre os estudantes no Brasil. O que em si é interessante, é um valor, né? Esse país tão diverso, tão gigante, e que a gente fica, às vezes, essa coisa, o Nordeste vai separar do Brasil, o Sul vai separar do Brasil, ninguém conhece ninguém respeita a cultura alheia por desconhecimento. Isso aí seria, de per si, um grande valor. Sim, a mobilidade ela aumentou, mas ela aumentou para alguns cursos, principalmente para os mais seletivos, né? Então, pessoas que não conseguem, por exemplo, vaga em medicina no Rio de Janeiro, mas que conseguem, exemplo clássico, no Nordeste, no Norte, migram para o Nordeste e para o Norte e continuam fazendo o Enem até conseguir nota para voltar para o Sudeste, deixando aquela vaga lá em aberto. Então, mobilidade traz vantagens e desvantagens. Vantagem também tem que perguntar de que ponto de vista para quem, né? Então, muitas vezes a vantagem para um agente, que é o candidato, é a desvantagem equivalente para a instituição. É vantajoso para o candidato, porque ele vai ter mais chances, mas é desvantajoso para a instituição, porque a gestão de vagas vai ficando cada vez mais complicada, cada vez mais difícil, né? Alguns autores identificam também realmente a maior presença de egressos do ensino médio público, por conta da lei de cotas, mas aí a gente vai pensar naquela desigualdade efetivamente mantida, a gente vai pensar que, constatar, mais do que pensar, que essa maior presença ela não é equitativa para egressos do médio estadual e federal. Ela é, sobretudo, uma presença maior para egressos do sistema federal, né? Dos CEPETs, dos colégios militares, etc, etc. Então, eu peguei ali uma conclusão de um trabalho recente do nosso colega Cláudio Nogueira, com um grupo de estudantes. Ele diz o seguinte: ampliação da não matrícula de convocados. Vocês devem saber, todo mundo sabe, que há várias chamadas, né? O que nunca ocorreu, por exemplo, quando se fazia vestibular específico, né? Lá na UFMG, o Lio estava lá na época, no estado de Minas, né? A 8ª chamada para medicina, uma coisa impensável se fizesse um vestibular direto para aquele curso, para aquela instituição. Então, ampliação de matrícula de não matrícula de convocados, abandono por parte de estudantes dos primeiros períodos, também tem trabalho que já mensura que há um aumento de abandono nos primeiros períodos, intensificação do movimento de mudança de curso. Eu entro para o curso onde a minha nota de corte é suficiente, ele é da área que eu desejo, mas não é o curso que eu desejo. Então, na primeira oportunidade, eu migro de curso.
tornam o processo de ocupação de vagas menos eficiente e estável, exatamente o contrário do que se esperava com o SISU. SISU, consertando o carro e dirigindo ao mesmo tempo. As pessoas não ficaram inertes, os governos, os governos, né, porque ali eu vou ter Dilma e Temer, não ficaram inertes. No último mês da presidente Dilma, o Aloysio Mercadante baixou a portaria normativa 8, modificando indicadores de qualidade para a educação superior, incluindo, de forma inédita, o indicador de trajetória dos estudantes de curso de graduação, ITE. Esse indicador mediria, né, avaliaria a eficiência da instituição pela trajetória dos discentes ingressantes. Isso tem a ver com permanência, isso tem a ver com taxa de conclusão. Foi no último mês da presidente Dilma, logo depois ela foi afastada para o impeachment. No mês seguinte, o novo ministro da Educação, Mendonça, não é o nome dele? Mendonça Filho, revogou essa portaria. A intenção dela era justamente cobrar das instituições, porque isso seria um dos critérios da avaliação, né, da qualidade da educação superior, um acompanhamento mais direto dos estudantes, um acompanhamento responsável no sentido de prover ou tentar garantir a permanência deles, né? Isso tem a ver com as desvantagens do SISU lidas anteriormente no trabalho do Cláudio Nogueira. Em 2017, muito recentemente, o INEP disponibilizou. Quando a gente vai lá no site do INEP, nos dados, aparecem indicadores educacionais. Só tinha indicador educacional para o ensino básico. Agora existe aquele indicador, o indicador de fluxo da educação superior. É muito interessante, então estão todas as instituições, todos os cursos, né? E a gente pode acompanhar essa evolução. O INEP já tinha feito um trabalho, assim que ele apresentou esse novo indicador no site, ele já apresenta mostrando o resultado daquele trabalho. Um acompanhamento entre 2010 e 2014 das taxas de desistência, que saem de 8,3 em 2010 para 42,6 em 2014. Isso é mais grave nas instituições particulares do que nas instituições federais. Eu fiz uma brincadeirinha e fui ver os dados da UFRJ e da UF do curso de pedagogia. As taxas de desistência aumentam de 2010 a 2014 para todo mundo, mas aumentam mais na UF e principalmente aumentam mais nos cursos do interior, Angra dos Reis e Pádua, Santo Antônio de Pádua. É um outro elemento de grande preocupação. Eu já tinha feito um trabalho sobre isso, né? Vagas de licenciaturas no interior ociosas, às vezes menos de um candidato por vaga, turmas que acabam ficando restritas a 6 alunos, 5 alunos no interior. E em 2018, isso foi anunciado pelo atual, que é Rosselli. Como é o nome do ministro? Alguém sabe? Acho que é isso. Foi anunciado muito recentemente por ele a criação de um sistema informatizado, tipo o SISU mesmo, só que seria o SISU Transferência, para ocupar nada mais, nada menos que 164 mil vagas ociosas no sistema federal. 164 mil vagas no sistema federal é um indicador, né? É um sinalizador de que as coisas realmente precisam ser rearranjadas. Um freio de arrumação seria necessário. E agora, então, eu passo a considerar um pouco os interesses e as estratégias dos agentes envolvidos, né? As instituições, os candidatos e aprovados. Por que eu separo candidatos de aprovados? Porque
o aprovado, eu primeiro pensei em candidatos e ingressantes, mas eu não posso pensar assim, porque muitas vezes o candidato aprovado não se inscreve, aquilo que gera várias chamadas, por exemplo, né? Então, ingressante é uma outra categoria e eu precisava fazer um outro raciocínio. Vou ficar com os aprovados. Bom, para nós na sociologia, pensando naquele provérbio, né, de que o inferno está cheio de boas intenções, a gente já conhece aquele fenômeno que é o fenômeno dos efeitos perversos da ordem social, né? Então, tudo isso que eu vinha comentando sobre o SISU, por que não há um ajuste perfeito, se o bem, a vaga é preciosa e tão cobiçada, se há mais vagas, se elas estão dispersas, por que elas não são ocupadas, preenchidas e os alunos concluem, ponto. Os efeitos perversos da ordem social, que são trabalhados por diversos autores, mas ali eu separei a definição de Boudon, são efeitos individuais ou coletivos que resultam da justaposição de comportamentos individuais sem que esses efeitos estejam entre os objetivos visados pelos autores. Isso a gente pode exemplificar de várias formas. Tem uma questão de o pão, comprar o pão no domingo de manhã após o culto, né? As pessoas compravam antes e aí descobriam que antes ficava uma fila grande demais e se atrasavam para o culto, então elas passam a deixar astutamente para comprar depois do culto, e aí a mesma fila vai rolar, porque todo mundo individualmente, né, pensou numa estratégia que no final das contas, no somatório, prejudica todo mundo também. São vários os exemplos possíveis. Então, nessa linha de análise, eu vou destacar os agentes envolvidos no jogo e tentar identificar quais são os interesses, as capacidades, as possibilidades, as estratégias que eles utilizam e por que às vezes elas não conversam. Bom, pensando nas instituições, cada instituição que oferta vaga possui um rol de cursos, possui um prestígio, possui um número de vagas, está situada em determinada localidade, né? Aplica pesos diferentes às notas do Enem por curso e praticam ações afirmativas. O que elas desejam? Elas desejam o preenchimento total de suas vagas e taxas de conclusão ótimos, num ajuste perfeito entre a oferta institucional, esse é o melhor dos mundos, é o paraíso, e a boa qualificação acadêmica do estudante, além da identificação do estudante com o curso, com a instituição e com a localidade, porque tudo isso aí vai interferir. Às vezes eu estou identificada com o curso e com a instituição, mas a localidade, principalmente por conta do processo de interiorização, às vezes deixa muito a desejar. O curso não está bem estruturado, embora seja um curso da UF, embora seja um curso da UFRJ. Não tem laboratório, não tem monitoria implantada, não tem bolsas de iniciação científica, a cidade não tem nada para eu fazer depois da aula, não tem biblioteca, não tem cultura. Até porque os processos de interiorização, na verdade, eu, por exemplo, sempre fui uma devota do processo de interiorização. Mas eu fui percebendo que não é trivial. Historicamente, o processo de criação de universidades no Brasil, ele tem muito mais a ver com a aglutinação de cursos dentro de uma cidade, é o caso da UFRJ, é o caso da UF, né? Do que o contrário. Vamos começar do zero, mais ou menos, num vácuo, um curso novo, né? E muitas vezes as cidades que pretensamente usufruiriam muito dessa novidade, o comércio seria aquecido, a cultura seria fomentada, etc, etc, muitas vezes não acompanham, realmente não ofertam. A gente sabe que, enfim, das condições políticas, das elites políticas do interior, muitas vezes elas são refratárias, não têm muito interesse nesse tipo de coisa e às vezes até são avessas a essa população nova que adentra
aquelas regiões sagradas, aquelas famílias antigas e tradicionais. Então, apenas para chamar a atenção de que nós temos aí elementos de ajuste e desajuste que precisam ser observados, né? Eu acho também que a instituição ela pode garantir preenchimento de vaga e taxa de conclusão ótima até para os alunos que têm alguma dificuldade material ou déficit acadêmico, se ela, né, puder acionar políticas de permanência as mais variadas. Esse não seria o problema. Poderia, sim, garantir as taxas de conclusão para alunos que têm algum tipo de déficit, mas com uma política sistemática, séria e comprometida de permanência. O problema é que as instituições, as ofertantes, não gozam de autonomia plena, porque elas estão restritas ao orçamento e à legislação sobre educação. Voltaremos aos problemas depois. Os candidatos demandam as vagas com as suas notas no Enem, em cursos, instituições e localidades de sua preferência ou mais próximo disso. E a gente sabe que o nível socioeconômico é o maior limitador de suas notas e escolhas, conforme vasta literatura, né? Aí a gente está falando de escolaridade de pais, a gente está falando de renda da família, a gente está falando de situação de trabalho, a gente está falando de até estado civil, né? Isso tudo vai influenciar nas escolhas dos candidatos. Depois a gente tem os aprovados. Aí vem a seguinte questão: seus julgamentos sobre curso, instituição e localidade se confirmam, né? Aí esse aprovado, eu estou considerando que ele agora ele está a um passo de se inscrever. E depois que ele se inscrever, então, por exemplo, é muito comum, frequente, né? O candidato fazer a escolha, é aprovado, e aí ele vai procurar saber direito. Lá naquela cidade para onde eu passei, onde eu vou morar? Né? Quanto tempo fica distante aqui de casa? Aí a realidade vai se impondo. Pior ainda quando ele entra, quando ele é ingressante, né? Mas as perguntas seriam mais ou menos essas, sobre se existe um afinamento entre o julgamento e a realidade, se ele se adapta à nova experiência escolar, se o desempenho acadêmico dele é suficiente para concluir o curso e quanto ao nível socioeconômico dele, se já foi marcante para a escolha do curso e instituição, vai no decurso da graduação, vai ser uma questão premente e decisiva para ele se manter ou não, né? Independente daquela política de permanência séria, constante, sistemática. Além disso, a gente tem os capitais acionáveis, né? Especialmente o capital cultural, e a gente tem também as dificuldades de afiliação institucional que Coulon bem trabalha. Eu recebi ontem a revista EPA e tem um artigo sobre o que foi determinante para a permanência na Argentina, que é um sistema de ensino superior de livre acesso. Então, qualquer um pode entrar, tem ensino médio, pode entrar, né? Então a entrada é livre, mas a retenção é previsivelmente maior, né? E um fator de destaque foi justamente o fato do aluno ser o primeiro da família a cursar o ensino superior. Mas destacou muito, né? Eles trabalharam com dados quantitativos. Então, eu já não estou mais falando só das questões materiais, né? A gente tem que pensar aí em tudo que está envolvido em termos de apropriação da experiência universitária por uma pessoa que não tem referências anteriores. Bom, aí, pensando em vias de saída para os agentes, né? Do lado das instituições. Do lado das instituições, então, eu já mencionei que para mim, o pior elemento é a autonomia, que é apenas relativa nas instituições, né? Por exemplo,
E aí, voltando à ideia da raridade, da preciosidade das vagas nas universidades públicas, principalmente federais, a gente tem que entender que esse assunto diz respeito a várias frações sociais. Não diz respeito só a quem entra aqui, né? Existem disputas externas sobre o que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou citar o caso do DEM, do Partido Democratas, que acionou a UNB contra a política de cotas raciais, através de uma DPF. Felizmente, a Universidade de Brasília venceu. Mas vejam bem, então, para pensar em autonomia universitária, eu tenho que estar atenta a esse tipo de coisa. Lá na UF já foi o contrário. Na UF a gente perdeu 2 vezes. Primeiro, a UF em 2005... Não, isso não foi o primeiro, não. Primeiro, em 2010 e 2011, a UF praticava um sistema de bônus para egresso de escola pública municipal e estadual, sabendo que as escolas públicas federais proviam um tipo de educação que preparava melhor os candidatos, talvez no nível dos egressos das escolas privadas. Então, ela praticou esses bônus em 2010 e 2011. Em 2012 veio a lei de cotas, aí nós tivemos que nos submeter à lei de cotas, né? Então, hoje, o resultado é aquele que a gente viu anteriormente. Principalmente nos cursos mais seletivos, os egressos são egressos do ensino médio federal. E em 2015, mais recentemente, a UF tentou implantar um sistema de bônus territorial, justamente acrescentando 10% da nota para candidatos que tivessem feito todo o ensino médio em cidades arroladas ali na resolução, para tentar garantir a fixação desse candidato, né? E por quê? Porque se percebeu, a gestão acompanha, né? Porque se percebeu que para vagas do interior, principalmente, a gente tinha ali um trânsito. Era o aluno que vinha de outro estado, mesmo de Niterói, ou da capital, ou do Rio de Janeiro, e ficava ali 6 meses, 1 ano e ia embora. Então, no final do curso, as taxas de conclusão eram horrorosas. E isso impacta, inclusive, no financiamento do curso. Então, tentou-se aplicar um bônus territorial, eu até ajudei a peticionar, a regulamentar isso, mas a Defensoria Pública entrou com uma ação e a gente perdeu. Então, não podemos aplicar o bônus territorial, embora muitas universidades o apliquem no Brasil, principalmente no Norte e no Nordeste. Quanto aos candidatos e aprovados, para além da mencionada busca pela adequação ao curso, instituição e localidade de interesse, outro elemento deve ser adicionado, sendo seu oposto, na minha avaliação, que é o desconhecimento do que se quer, né? Esse desconhecimento do que se quer vai se revelar depois que o sujeito entrou, né? Na minha experiência de 30 anos de magistério superior, aproximadamente, eu vejo mais e mais alunos que estão na 3ª, na 4ª tentativa de graduação. Não é que eles concluíram as 3 anteriores ou as 2 anteriores. Eles estão migrando de uma para outra. E muitas vezes mudando de área mesmo, de conhecimento, né? Isso pode ter a ver com o aumento da oferta, que deixa as pessoas talvez mais indecisas, né? Se nós formos comparar o número de cursos que havia quando eu entrei na faculdade em 79 e o número de cursos que há hoje, talvez tenha duplicado ou mais do que isso, né? A gente tem também uma questão geracional, né, que desafia todos nós, desafia pais, desafia profissionais, desafia empresas, né? Tem várias traduções para essa questão geracional. Uma é a instantaneidade, né? A forma como a gente vive hoje, que é de uma maneira mais que valoriza mais o presente,
o futuro, sei lá o que vai acontecer no futuro, o futuro não existe. Então, a maximização da experiência do presente, do dia, é maior do que para nós, uma geração que viveu de forma mais lenta. Nós tínhamos projetos, a gente caminhava em direção à consecução desses projetos. Hoje em dia parece que há uma urgência, uma efervescência. Nas empresas, o que se diz é que as pessoas, os meninos jovens, mais jovens que entram, querem rapidamente ascender. Esse negócio de esperar 10 anos para subir aí um pouco não faz parte da minha realidade, né? É tudo instantâneo. Ou ao contrário, tem gente que tem aluno que não se encanta pelo canto da sereia de alta remuneração, eles querem outro estilo de vida, eles valorizam mais o contrário, o slow, né? Então, enfim, nós estamos meio que perplexos para entender essa nova geração. E eu acho que as instituições de ensino, com sua histórica tradição, suas regras, né, suas honrarias e prestígio, talvez tenham até mais dificuldade para entender e acompanhar isso do que as famílias e as empresas. Não sei, isso é uma aposta, né? Eu estou ressaltando ali um pensamento do Dilgo Ristoff, que é solidário aos jovens que estão nessa situação. Ele diz o seguinte, que essa mobilidade do jovem, na verdade, não é fuga, é busca legítima, né? Mas são várias opções abertas, e o SISU e nós estamos no meio disso tudo, desse vendaval. Pode passar. Pensando em vias de saída agora para todos os agentes, né? Assim, são coisas no micro, sabe? São açõezinhas ali do cotidiano das instituições. Lá no SISU, depois que o aluno é aprovado, sabe que a nota dele foi suficiente para vir para a pedagogia na UFRJ, vai ter um momento que ele vai ter que entrar em contato com a instituição. Aquela plataforma lá do INEP não tem mais interesse para ele. Incrivelmente, muitos alunos não sabem disso e eles perdem a vaga. Eles ficam achando que o contato deles é só com a plataforma do SISU. Até hoje, muitos alunos perdem a vaga. Então, eu coloquei lá, as instituições deveriam entrar em contato e não aguardar o contato do candidato na fase de manifestação de interesse. Outra coisa, uma ampliação exponencial de informação sobre o SISU, suas regras e possibilidades, tanto no ensino médio público, tipo um curso, seminário, workshop sobre o SISU, quanto nos meios de comunicação de massa, né? A gente viu muita propaganda do governo federal, do Temer, sobre o quê? ProUni, não vimos? Na televisão, principalmente, o ano passado, né? Então, dinheiro tem para fazer publicidade. Que se faça uma publicidade decente e eficiente sobre o SISU. A apresentação de mecanismos de assistência estudantil de cada instituição no momento de inscrição na plataforma do SISU. Então, tem aluno, gente, que pergunta qual o valor da mensalidade na UF, para vocês perceberem o nível de desinformação. Quando ele sabe que, além dele não pagar nada, ele ainda pode receber um auxílio, uma bolsa, isso muda tudo no critério de escolha dele, né? Como é que ele vai ficar sabendo que existe bolsa permanência se ele é o primeiro da família a entrar na instituição? Mágica? Paranormalidade? Não dá, né? Então, cadê informação prévia sobre isso? Depois, especificar, agora pensando na gente, na nossa tarefa, especificar análises sobre evasão pelo crivo, aí está precisando, eu acho que especificar evasão por cursos, por localidade, por instituições, pela origem pública das instituições, se municipal, estadual, federal. E ajustar frequentemente as regras do sistema, de modo a conferir mais estabilidade e menor manipulabilidade, também quem manda, né? Ao mesmo. Eu li um artigo sobre a modificação das regras no acesso à ANPEC, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Economia. Os caras se mexem o tempo todo, porque eles estão a fim
de ajustar a oferta e procura da forma mais racional possível e evitar a manipulabilidade do estudante, né, ao se mover para tomar uma vaga. No SISU também acontecem umas coisas, umas histórias de manipulação incríveis. A última que eu ouvi foi a seguinte: nós fizemos o SISU, nós duas, Gabriela e eu quero pedagogia, você quer engenharia, então a sua nota de corte acabou ficando maior do que a minha. Aí eu peço, Gabriela, por favor, se inscreve lá na pedagogia os 3 primeiros dias para a nota de corte aumentar. E depois você bota, no último dia, você bota na engenharia, que você já sabe que você vai entrar. Olha como é que se dá nó em pingo d'água, né? Brasileiro não é fácil, não. Acontecem coisas mirabolantes. Então, isso chama-se a manipulabilidade do sistema. Bom, depois que eu arrolei aquelas pequenas, modestas e micro sugestões, né? Aí vou dar um passo largo, um passo ousado, porque eu acho que tudo que eu falei anteriormente, tudo que tem sido feito, lembra lá atrás o governo, né? Agora com SISU, transferência e outras coisas, é paliativo. Então eu pensei, vamos fazer uma análise para além, né? Vamos fazer uma análise utópica, trazendo conceitos de justiça social para discussão, né? Pegando o pensamento igualitarista, para o qual ações compensatórias devem ser adotadas com atribuição diferenciada de recursos educativos a fim de reequilibrar as desigualdades observadas em todas as etapas do processo educacional. Eu varri tudo que eu havia pensado, tudo que eu havia escrito e identifiquei de que de alguma forma todas as políticas, ações aqui tratadas, né, elas representam passos nesse conceito de igualitarismo. E mesmo aquilo que eu apontei como soluções cotidianas imediatas representam passos no sentido daquele igualitarismo, né? Todavia, a gente sabe que ainda não chegamos no ponto ideal, né? Eu ouço pessoas comentando o seguinte: se a instituição federal pudesse, ela saía do SISU, porque o SISU está trazendo muito problema, talvez mais problema do que solução, né? Além disso, os efeitos das persistentes desigualdades, maximamente mantida, efetivamente mantida, né? Além dos riscos quanto à viabilidade econômica de um processo com tantas vagas ociosas, e aí riscos quanto à viabilidade econômica, não tenho a menor dúvida que vão se transformar em argumento contra nós, brevemente, né? Nos reportam, como se diz entre nós, que o buraco é mais embaixo. Então foi por isso que eu falei, vou ultrapassar esse horizonte, vou pensar lá na frente. Pode passar. Estressei, né, o pensamento e a análise e trouxe a ideia de que aumentar a base de recrutamento pode ser muito interessante. Então, para além da tese igualitarista, eu convoco a ideia de uma intensificação da massificação do acesso, garantindo-se a permanência. E isso não é vírgula e uma coisa que seja de só menos importância após a vírgula. É fundamental, né? Acredito que essa ação produziria mais justiça social sem colidir com a possibilidade de manutenção de bons resultados acadêmicos, e trago 2 exemplos. Um deles é resultado de Olimpíadas de Matemática, né? A gente tem visto isso aí, olha só, beneficiários do Bolsa Família são medalhistas em Olimpíadas de Matemática. Nos últimos 7 anos, 999 beneficiários do programa foram medalhistas. Esses estudantes conquistaram 1.288 medalhas, 93 de ouro, 234 de prata, 961 de bronze.
além de 465 menções honrosas. Aí o diretor do INPA diz, literalmente, que para quem está no Bolsa Família, isso acaba sendo um instrumento de justiça social. Segundo o exemplo que eu trago, foi uma dissertação que eu orientei. A Adriana Vasconcelos é a acriana da cidade de Cruzeiro do Sul, e ela estudou exatamente a entrada de beneficiários do Bolsa Família nos cursos mais seletivos da Universidade Federal do Acre, da UFAC, no campus de Cruzeiro do Sul, que é o campus de Nova Floresta. Enfim, são pessoas, ela estudou 10 pessoas, cujas famílias dependem do Bolsa Família, e são famílias que têm 3, 4 membros, dependem do Bolsa Família para sobreviver. E essas pessoas, com essa política de assistência social integrada, mais a lei de cotas, mais a interiorização, no caso, acabaram, então, entrando para cursos mais seletivos naquele campus. Finalmente, aí eu vou ter que contar uma historinha para vocês para terminar. Eu defendi minha tese em 2008. O título dela era Represando e Distribuindo Distinção, a barragem do ensino superior. Aí eu estudei 6 cursos, medicina, engenharia e direito, os chamados cursos imperiais, e de forma análoga eu estudei licenciaturas para medicina, biologia, para engenharia matemática e para direito, letras, e recortei para o estado do Rio de Janeiro todas as instituições que ofereciam esses cursos e tentei ver qual era mais inclusiva no seguinte aspecto, botando numa balança o nível socioeconômico dos estudantes e a nota que eles tinham à época no provão. Para mim seria mais inclusiva a instituição que conseguisse admitir alunos com NSE mais baixo, garantindo nota alta no provão. Beleza. E no final das contas eu demonstrei que havia uma quase impermeável hierarquia, tanto de cursos quanto de instituições, né? E que ao longo dos anos da série histórica que eu estudei, nada se movia, né? Nos gráficos aquela linha reta, persistente, insistente, nada mudava. Mas consegui destacar algumas instituições assim, surpreendentemente eficientes nesse indicador que eu criei, que foi o indicador de democratização do ensino superior, que tem uma semelhança com o IDD hoje, que é o índice de diferença de desempenho esperado. Muito bem, um membro da banca me fez uma pergunta daquelas que eu demorei uns 3 anos para digerir, se é que digeri. Né? Ele me matou, me arrasou na hora, né? Fiquei perdida. Ele perguntou o seguinte, por acaso ele era presidente do INEP na época. E você está estudando a democratização do ensino superior, você não acha que na verdade a solução para isso seria sortear as vagas? Não tinha me ocorrido essa ideia. Minha orientadora nunca tinha conversado sobre isso comigo, nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Realmente, no final das contas, eu achei a pergunta irritante, fora de hora, e inócua, porque o que eu estava mostrando era justamente o fechamento da sociedade brasileira, a estratificação, a permanência da desigualdade. E o sujeito me fala em sortear a vaga. Então, né, eu fiquei pensando, equivalente ao sistema público de saúde, tem hospitais de referência, né? Vamos sortear as vagas para aquele hospital de referência, ou entre públicos e particulares, sortear vagas. Não fechava aquele negócio na minha cabeça, tanto não fechava que ficou, e eu nunca esqueci daquela pergunta. Muito bem, é essa pergunta que eu vim distribuir para vocês hoje, compartilhar com vocês hoje. Por que não o sorteio de vagas públicas? Inicialmente, sanearia uma distorção ao incluir mais proporcionalmente a sua representação demográfica estudantes do ensino básico público em todos os cursos. Como forma de garantia de acompanhamento acadêmico, o sorteio poderia ser realizado
após uma prova de nivelamento, como acontece onde? No CAP UFRJ, por exemplo. Além disso, a garantia dos apoios, dos auxílios, das bolsas, das ações de permanência. Uma outra saída ali poderia ser a indicação, mantendo-se Enem e SISU, obrigar a indicação de apenas um curso ou de uma instituição. Isso também, de alguma forma, amenizaria muitos problemas. Enfatizo, para o sucesso desse modelo, políticas de assistência estudantil sistemáticas e prioritárias seriam condição sine qua non e certamente menos onerosas que o custo da evasão. Isso também já tem vários trabalhos que orçam o custo de evasão, que orçam o custo de prolongamento, de retardo no curso, né? Então, sistemas de bolsa de auxílio seriam muito menos onerosos e talvez com esse sistema permitindo uma escolha mais diretiva do aluno em torno do seu curso, da localidade, da instituição, e não essa brincadeira de RPG que a gente tem hoje, ou uma manipulação do sistema para se conseguir chegar no ideal desejado. Pronto. Então, finalmente, penso que enquanto a gente não tem a educação básica pública, nem a estrutura econômica, social, cultural com que sonhamos, que tornaria mais equânime a disputa pela educação superior pública nos moldes em que está hoje configurada, dar oportunidade de ingresso a uma base mais ampla de candidatos, garantindo-lhes tanto maior afinidade em suas escolhas quanto sua permanência, nos aproximaria de uma real democratização do campus, contribuindo assim para ampliar o alcance da justiça social em nosso país. Então, essa foi a utopia, o para-além, a mudança de paradigma que eu ousei trazer aqui para vocês, após um balanço sobre o que a gente tem até agora e o que a gente precisa avançar, né? Na verdade, a gente tem mantido com ligeiras atenuações uma desigualdade muito grande na escolha do curso, na permanência e nas taxas de conclusão. E a gente está devendo muito àqueles que não tiveram uma escolaridade básica adequada, né? Nós, no ensino superior público federal, acho que podemos ter mais responsabilidade sobre esse processo. A bola fica conosco, que venham esses que foram nivelados e agora é comigo, deixa comigo. Claro que para isso a gente tem que se reestruturar como docentes, né? Mas é um desafio, eu acho que é um desafio bem interessante. É isso, gente, obrigada.